Fala pessoal, vamos dar início à nossa primeira aula e a temática da aula de hoje, a aula um, é a história do dinheiro. Eu trouxe para vocês aqui uma cronologia sobre a história do dinheiro em 7 capítulos. No final tem um bônus que eu vou explicar para vocês. Vou resumir aqui, ó, no capítulo um a gente vai fazer a origem, vai falar sobre a origem do dinheiro. No capítulo 2 sobre as moedas metálicas, a criação das moedas metálicas. No capítulo 3, o primeiro papel moeda. Capítulo 4, bancos e sistemas, os bancos e sistemas bancários. No capítulo 5, moedas modernas e o sistema financeiro internacional. No capítulo 6, cartões de crédito e dinheiro eletrônico. E no capítulo 7, uma breve introdução sobre criptomoedas e o futuro do dinheiro. Que aí na próxima aula a gente já vai embarcar no assunto sobre o Bitcoin, com a temática do Bitcoin. Bom, para vocês entenderem a lógica, para vocês entenderem todo o processo, para quem está iniciando no universo de investimento e quer aprender mais sobre criptomoeda, é obrigatório entender sobre a origem do dinheiro. Você precisa entender como é que funciona o dinheiro, como que a sua criação se deu origem, suas evoluções, para chegar até o Bitcoin hoje. Não adianta você simplesmente chegar, quero investir em Bitcoin, quero ter Bitcoin, mas você não sabe os processos, a evolução do dinheiro. Isso é muito importante, é um conhecimento básico que todos deveriam ter. Isso aqui, infelizmente, não é explicado e dado nas escolas, que não é um material que a gente vai aprender na escola. Isso aqui a gente vai ter que buscar conhecimento pela gente mesmo. Eu estou aqui, sei que é um material muito técnico, teórico, mas é primordial e essencial para que você entenda, principalmente para você que está iniciando no mundo dos investimentos, você entenda sobre o dinheiro. Então a gente vai começar aqui pelo capítulo um, que é a origem do dinheiro. E a origem do dinheiro ela se dá pelo escambo. O que era o escambo? O escambo era tudo que podia ser trocado. Lá nos primórdios, a gente tinha conchas, sal, grãos, tudo isso que tinha valor era escasso e ele poderia ser trocado com outras pessoas. Por exemplo, eu tenho aqui esse touro aqui, né, de decoração. Isso aqui para mim tem um valor e suponhamos que você tem aí, de repente, um relógio e a gente resolva fazer uma troca. Você tem interesse nesse touro e eu tenho interesse no seu relógio. A gente simplesmente vai fazer uma troca voluntária. Eu vou te entregar o touro e você vai me entregar o relógio. A posterior, eu posso simplesmente pegar esse relógio e fazer uma troca por uma camisa. Você pode pegar esse touro e trocar por um sapato. Isso sim é a função do dinheiro. É tudo aquilo que rege valor, que gere valor. O dinheiro que a gente conhece hoje, ele se transformou, ele mudou, teve toda uma evolução. Eu vou explicar agora passo a passo, dentro dos capítulos, para você ter um entendimento de como funciona o dinheiro. Bom, o dinheiro já passou por muitas formas ao longo da história da civilização. O comércio, no seu início, era em forma de escambo, de maneira que quem tinha carne trocava por lã e quem tinha lã trocava por cavalos. Esse exemplo agora aqui com touro é mais ou menos isso. Eu tenho um touro, você tem um relógio, a gente faz uma troca, aí eu com o relógio eu troco por uma camisa, você com o touro você troca por um calçado e por aí vai. Isso faz a função do dinheiro hoje, só que não tinha intermediação. Antes da criação do dinheiro, tudo que era escasso tinha muito mais valor. O sal, por exemplo, e guarde essa palavra, escasso. E isso sim é o que dá valor. O sal, como não era abundante nesse período, também já foi uma forma de pagamento aceita pelos soldados romanos, inclusive, e que recebiam como pagamento uma porção de sal, dando origem à palavra salário, que no latim, que vem do latim, é salário. O produto, o sal, tinha uma função valiosa e era difícil de ser extraído. Sendo assim, ele era usado para dar sabor à comida, cicatrizar machucados e ferimentos e para conservar carnes, para consumo posteriormente. Então, o dinheiro da época era aquilo que era escasso no momento. Vocês poderiam trocar conchas, pedras, sal, lã e tudo aquilo que fosse um pouco mais difícil de se obter poderia ser feito troca. E o sal era um ativo e tinha muito valor por ele ser escasso e ter muitas utilidades.
Como eu mencionei aqui, ele servia como cicatrizante, servia para fazer comida, servia para poder conservar comida, e o sal ele tinha esse valor intrínseco nele. Então, fazendo a análise aqui, tudo que aqui, inclusive na imagem, tem aqui sal, né, com a balança, fazendo alusão ao dinheiro, às moedas e às notas. Então, o sal, ele na época, ele tinha muito valor, assim como grãos, como outros tipos de material que pudesse ser feito para comer e que fosse um pouco mais difícil de ser coletado, de se obter, e gerava escassez, isso gerava valor. Então, a origem do dinheiro se dá pelo escambo e a troca. Tudo que pudesse ser trocado tem a função do dinheiro. Dito isso, a gente vai para o capítulo 2 e vamos falar sobre as moedas metálicas.